Há jogadores que entram em campo para marcar golos. E depois existiu Oliver Kahn. Um homem que conseguia meter mais medo nos adversários do que qualquer ponta de lança. Quando corria desalmadamente pela grande área com os olhos cheios de fúria, até os próprios defesas tremiam. Chamavam-lhe gorila. Chamavam-lhe vulcão. Chamavam-lhe titã. E Sir Alex Ferguson confessou anos mais tarde que havia um único guarda-redes que realmente o intimidava, Oliver Kahn. O único guarda-redes da história a conquistar o prémio de melhor jogador de um campeonato do mundo. Um feito que ninguém repetiu até hoje. Mas por detrás daquele olhar feroz escondia-se uma história de sofrimento que poucos conhecem. Oliver nasceu numa família apaixonada por futebol. O pai tinha sido médio e, desde muito pequeno, o destino parecia apontar para os relevados. Aos 6 anos entrou na academia do Karlsruhe e escolheu imediatamente a baliza. Pouco depois, recebeu do avô um presente que guardaria como um tesouro, uma camisola original de Sepp Maier, o lendário guarda-redes da Alemanha. Para o pequeno Oliver, aquela camisola era quase sagrada. No entanto, a infância não foi fácil. Kahn nasceu com uma deformação na mandíbula que fazia o seu rosto parecer constantemente zangado. Mastigar era difícil, mas ainda mais difícil era suportar as brincadeiras cruéis dos colegas. Era gozado pela aparência quase todos os dias. Em vez de responder com palavras, refugiou-se nos treinos. Enquanto os outros faziam amigos, Oliver fazia defesas. Enquanto os outros sorriam, ele transformava a dor em determinação. Mesmo treinando mais do que todos, a oportunidade nunca chegava. Durante anos ficou preso no banco porque Alexander Famula era o dono absoluto da baliza do Karlsruhe. Finalmente, aos 18 anos, surgiu a oportunidade. Famula estava suspenso e Oliver foi lançado contra o Colónia. Foi um desastre. A defesa cometia erros atrás de erros, o jovem guarda-redes estava completamente nervoso e o resultado terminou num humilhante 4-0. Na jornada seguinte voltou a jogar e sofreu mais 2 golos. 6 golos em apenas 2 partidas. Assim que Famula regressou, Oliver voltou imediatamente ao banco. Muitos jogadores teriam desistido. Outros teriam mudado de clube. Mas Oliver Kahn ficou. Durante quase 3 anos treinou todos os dias sem praticamente jogar. Era visto como um falhado. Um guarda-redes que tinha falhado quando finalmente recebeu a oportunidade. Mas ele acreditava que o momento voltaria. E voltou. Em 1990 tornou-se finalmente o titular do Karlsruhe. Poucos anos depois liderou uma das campanhas mais surpreendentes da história do clube, chegando às meias finais da Taça UEFA e protagonizando uma histórica goleada por 7-0 sobre o Valência. A Europa inteira começou finalmente a olhar para aquele guarda-redes que parecia um guerreiro saído de um filme. O Bayern Munique não perdeu tempo. Em 1994 pagou 4.600.000 marcos por Kahn, um valor absolutamente recorde para um guarda-redes na Bundesliga naquela época. A pressão era enorme. Todos esperavam que justificasse cada cêntimo. Mas poucos meses depois aconteceu o pior. Num jogo frente ao Eintracht Frankfurt rompeu os ligamentos do joelho. Parecia que a aventura em Munique podia terminar antes de realmente começar. Foi então que entrou em cena Sepp Maier. O mesmo homem cuja camisola Oliver idolatrava quando era criança tornou-se agora o seu treinador de guarda-redes. Criou um plano de recuperação brutal. Dias intermináveis de ginásio. Sessões físicas exaustivas. Treinos específicos até ao limite do corpo humano. Quando regressou, Oliver já não era apenas um excelente guarda-redes. Era uma força da natureza. No final dos anos 90 construiu a imagem que o tornaria lendário. Kahn acreditava que um guarda-redes devia intimidar os adversários antes mesmo do primeiro remate. E fazia-o como ninguém. Num jogo frente ao Borussia Dortmund quase atingiu Stefan Chapuisat com uma entrada completamente insana. Pouco depois aproximou-se de Heiko Herrlich e encostou o nariz à cara do avançado, simulando uma mordidela. O próprio Herrlich confessou depois que nunca tinha sentido tanto medo dentro de um campo. Os adeptos rivais começaram a chamá-lo gorila. Atiravam bananas para a sua área em jogos fora. Em Freiburg chegou mesmo a ser atingido por uma moeda que lhe abriu a sobrancelha. O sangue escorria pelo rosto. Qualquer outro jogador teria pedido substituição. Oliver continuou. Terminou o jogo, conquistou os 3 pontos e só depois entrou no balneário para receber tratamento. Mas a maior dor da sua carreira ainda estava para chegar. Final da Liga dos Campeões de 1999. Bayern Munique contra Manchester United. Os alemães venciam por 1-0 e controlavam completamente o encontro. O relógio já marcava descontos. Kahn preparava-se mentalmente para levantar o troféu mais importante da Europa. Então, em apenas 102 segundos, tudo desabou.
Teddy Sheringham empatou. Pouco depois, Ole Gunnar Solskjaer marcou o segundo. O Bayern perdeu por 2-1. As imagens de Oliver Kahn sentado junto ao poste, completamente imóvel, olhar perdido no vazio enquanto os ingleses celebravam, correram o mundo inteiro. Foi um golpe devastador. Um daqueles momentos capazes de destruir qualquer atleta. Mas não destruíram Oliver Kahn. 2 anos mais tarde regressou novamente à final da Liga dos Campeões, desta vez frente ao Valência. Depois de 120 minutos, tudo seria decidido nos penaltis. Era o palco perfeito para um titã. Kahn defendeu 3 grandes penalidades. Cada defesa aproximava o Bayern da redenção. Quando Maurício Pellegrino falhou o remate decisivo, Munique explodiu de alegria. O homem que 2 anos antes chorava junto ao poste levantava finalmente a Liga dos Campeões. Parecia o final perfeito. Mas o destino ainda lhe reservava outra batalha. No Mundial de 2002, poucos acreditavam na Alemanha. A equipa era considerada demasiado fraca para lutar pelo título. Oliver Kahn carregou praticamente a seleção às costas. Durante 6 jogos sofreu apenas um golo. Fez exibições memoráveis contra os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Defesa após defesa. Milagre após milagre. Parecia impossível marcar-lhe. Chegou finalmente à grande final contra o Brasil. Logo no início da segunda parte lesionou gravemente um dedo da mão direita ao defender um remate de Gilberto Silva. Sentiu imediatamente que algo estava errado. Mas não disse nada. Não pediu substituição. Continuou a jogar em silêncio. Aos 67 minutos aconteceu o momento que mudaria para sempre a sua carreira. Rivaldo rematou de longe. Era uma bola aparentemente fácil. Mas devido à lesão, Kahn não conseguiu segurá-la. A bola escapou-lhe das mãos. Ronaldo apareceu no sítio certo. Golo. Mais tarde viria o outro. O Brasil tornou-se campeão do mundo. Enquanto os brasileiros festejavam, Oliver permaneceu sozinho, sentado junto ao poste, exatamente como tinha acontecido 3 anos antes em Barcelona. No dia seguinte os médicos confirmaram que tinha realmente rompido um ligamento do dedo. Muitos tentaram justificar o erro com essa lesão. Mas Oliver recusou qualquer desculpa. Disse apenas que a bola lhe tinha escapado e que aquela tinha sido a única falha em 7 jogos. Uma falha que teria de carregar para o resto da vida. Essa honestidade tornou-o ainda maior. Em 2004 surgiu outro desafio inesperado. Jürgen Klinsmann assumiu a seleção alemã e anunciou que ninguém tinha lugar garantido. Durante 2 anos alternou entre Oliver Kahn e Jens Lehmann. Finalmente, poucos meses antes do Mundial de 2006, chegou a decisão. Lehmann seria o titular. Toda a Alemanha esperava uma explosão de raiva. Esperava polémica. Esperava guerra. Mas Oliver surpreendeu toda a gente. Aceitou a decisão do treinador, permaneceu no grupo e colocou a equipa acima do orgulho pessoal. Jogou apenas o encontro de atribuição do 3º lugar frente a Portugal. A Alemanha venceu por 3-1 e, logo após o apito final, Oliver anunciou o fim da carreira internacional. Continuou ainda mais 2 épocas ao serviço do Bayern Munique. Em setembro de 2008 chegou finalmente o adeus. Na Allianz Arena, perante milhares de adeptos emocionados, entregou simbolicamente as luvas ao seu sucessor e abandonou o relvado pela última vez como jogador profissional. Oliver Kahn nunca foi perfeito. Cometeu erros. Perdeu finais. Foi criticado. Foi ridicularizado. Hoje continua a ser lembrado como um dos guarda-redes mais icónicos de toda a história do futebol. Um homem que transformou medo em força, dor em motivação e fracassos em lendas eternas. E talvez seja precisamente por isso que milhões de adeptos continuam a falar dele com admiração. Porque Oliver Kahn não foi apenas um guarda-redes extraordinário. Foi a prova viva de que a coragem não significa nunca falhar, mas sim enfrentar cada derrota de frente e voltar ainda mais forte. E tu, acreditas que Oliver Kahn é o maior guarda-redes de todos os tempos ou colocarias outro nome nesse lugar? Partilha a tua opinião nos comentários. Se gostaste desta história, subscreva o canal e volta para descobrir mais histórias inesquecíveis que fizeram do futebol o desporto mais apaixonante do mundo.